13 horas e 20 minutinhos. Microfonia. Na verdade, A gente começa e às 13h30 a gente vai, não é isso? Bom, Mário Dias. 13h21 já está por aqui. Vamos começar a conversar com Carlos Alberto. Ele veio, na verdade, aqui parabenizar a prefeitura, que está tudo certo lá na Praia da Bahia, está tudo maravilha. Microfonia. Não tem nada fora do eixo. na verdade. Entrevista. Boa tarde, meu querido Carlos Alberto. Fique à vontade, é uma grande alegria poder estar aqui com o senhor para discutir temas e assuntos, para mim, da região mais bela de Sergipe. Bom, primeiro obrigado, né, ao Mário Dias, a equipe de produção dele, o Hiroshi, o Raimundo Melo, né, e a menina que eu não sei o nome dela, mas Adriana, Fabiana, né, muito obrigado. Fabiana aí. Moura. Moraes, olha, tá todo mundo aqui. Mário Dias, eu vou fazer 3 pontuações antes de eu entrar nos meus tópicos, que eu até inclusive tinha passado em off, né, sobre a sua editorial, sua opinião, né. O primeiro aí se refere a mais um conselho, que agora é o Conselho de Cultura. Isso. Né? E eu sou membro suplente do Conselho Municipal de Turismo, né? No qual até então o membro é o Luiz Fazanella, né? Lá da Praia da Bahia. E eu deixei de participar em as últimas 2 reuniões por conta que eu não vi ainda nada de concreto, né? Inclusive eu fiz uma fala logo no meu início da gestão, por conta que o Luiz Fazanella não poderia estar presente, e eu fiz uma fala e eu estava de frente para a professora Daniela da universidade, né? Foi uma fala mais crítica, que eu cheguei para eles e falei, olha, do didático, já participei aqui na gestão do secretário Júnior por 3 seminários, seminário do Sebrae, seminário do professor Ochoa da UNIT em Aracaju, mais fóruns e tudo mais, tá? Então, hoje o que eu digo para as pessoas que entendem e querem saber fazer o turismo, que é nada mais, nada menos que projetar, planejar e executar. Isso é o que está faltando na administração do prefeito Gilson Andrade. Projetos, planejamento e execução. Aí eu queria, Carlos Alberto, fazer um adendo à sua fala. Turismo Instância, eu estava olhando ano passado uma aprovação. Eu gosto muito de fazer análise de orçamento público. Eu tenho, na verdade, eu fiz alguns cursos. Eu trabalhei na época, no primeiro mandato do deputado, hoje ministro Márcio Macedo, sobre análise de orçamento, do orçamento público da União. E aí a gente teve vários nesse caminhar dentro da Câmara Federal, a gente foi tendo um pouco de habilidade e acabou tendo na verdade, eu comecei a gostar, né, de análise de orçamento. Pra você ter ideia, o orçamento do turismo aqui em Instância é praticamente para pagar da Secretaria de Cultura e Turismo. Quando você vai lá para o espaço, né, as rúbricas do turismo, é apenas para pagar salário ou algum tipo de programa muito pequeno. Com certeza. Ou seja, o próprio orçamento da Secretaria de Cultura chega a 4 milhões e pouco. Então, Sim. Isso deixa claro que não tem projeto de turismo na cidade de Instância. Porque não está nem no orçamento. Com certeza. Se não está no orçamento, vai estar onde? Então, se não tem uma previsão orçamentária, porque não tem nenhum projeto feito. Aí diz um amigo meu, tá igual a linha do Equador, turismo aqui em Instância.
Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Bom, Fica à vontade, Carlos. olha, se fosse para falar em números, tá, eu ia até trazer, né, de braço dado aqui, um cidadão, que a semana passada ele me deu um camaço desse tamanho assim, de projetos não, de análise técnica que ele fez, até porque ele é economista, né? E aí, Carlos Alberto, me faz uma análise desse material que eu estou lhe entregando e depois você me fala alguma coisa, né? Mais uma vez é o Luiz Fazanella. E ele me deu, com todas as rúbricas, de onde poderia ser tirado, né, as verbas para se criar o Fundo Municipal do Turismo. Né? Então, na última reunião que o Everaldo, doutor Everaldo, da Mar Azul, né, agora o presidente é o Porcino, né, ele está como vice, não é isso? E ele, em uma reunião, participou comigo, e aí eu falei, olha, para se inserir o Fundo Municipal de Turismo dentro do Conselho, é preciso que esteja criado dentro da lei que foi criado o Conselho. Né? E aí o presidente lá, Humberto, me perguntou quem seria essa pessoa. Eu digo, a pessoa indicada aqui é o doutor Everaldo. Né? E deixei sobre a incumbência dele de se criar uma emenda, né, ou um artigo para a criação do fundo dentro da lei que criou-se, né, o Conselho. Né? Bom, segundo ele não foi até o prefeito, foi até o secretário de Finanças, e se deixou-se bem claro de que a gestão não teria, né, nenhuma vontade para que fosse criado fundo. Por quê? Porque a gestão entende que, sendo criado esse fundo, quem ia gerir o turismo seria nosso conselho. Então, ou seja, mais uma vez um cala-boca dentro do conselho, tá? Mas quero dizer que nós não vamos dar por vencido, tá? Eu já estou em contato aí com 4 a 5 vereadores, estou levando essa ideia, para que essa ideia já seja levada, com os vereadores da base, seja levada ao prefeito Gilson Andrade, para que seja criado esse fundo, que tem mecanismo e já está tudo detalhado nos nossos projetos. A mesma coisa, só lhe peço mais um adendo. Eu estava como secretário de Cultura quando a primeira lei criando o Conselho de Cultura e Instância foi de 96. Então, em 2015, nós tiramos, claro, estava caduca, não tinha nenhuma utilidade para os padrões, né, do debate cultural, principalmente a partir, né, de 2005, né, com a política cultural nacional, né, do primeiro governo do presidente Lula, com Gilberto Gil ministro. Então, outros mecanismos surgiram, enfim. E nós adaptamos, né, a legislação, fizemos um debate, foram 8 pré-conferências, buscamos inclusive um acúmulo que já tinha tido de outras gestões, inclusive da própria gestão do prefeito Carlos Magno, e nós detalhamos isso com os fazedores de cultura, com os artistas, fizemos uma grande conferência municipal e instalamos, né, aplicamos, a Câmara foi muito célere, nós conseguimos aprovar a lei que criou o Sistema Municipal de Cultura, e dentro do sistema está lá o Conselho de Cultura. Sim. Nós criamos o fundo, e pasmo, deixamos a lei pronta, isso em 2015, em outubro de 2015, o Conselho funcionando, estamos aí há 7 anos de gestão do prefeito Gilson, e esse fundo não conseguiu, a lei está pronta, mas a formalização do fundo, que não deu tempo para fazer, que é, na verdade, de onde vai sair recurso, né? Quais são as possibilidades para que entre recurso dentro desse fundo. Para dar mais autonomia, né? Para dar mais empoderamento aos conselheiros e, principalmente, criar uma política de cultura mais eficaz, com mais participação. Com certeza. Então, isso tem 7 anos e não saiu da... Está engavetado. Está engavetado. É complicado. Olha, mas vamos lá. Repara só, Mário Dias. Né,
Bom, eu ouvindo ali o 13 horas Raimundo. e 31 minutos. Antes da gente... Vamos ao pastor Ricardo aqui rapidinho. Já ia falar de outro pastor, mas eu vi o pastor. Pastor Depois Ricardo eu falo do está aqui outro na pastor. linha, até porque depois do pastor Ricardo nós vamos para o apoio cultural e a gente retorna aí para conversar com o Carlos Alberto. Boa tarde, pastor Ricardo. Mário Dias, boa tarde, Raimundo Melo, boa tarde aí o grande amigo Carlos Alberto. É um prazer Boa tarde. estar falando com ele, né? Faz muito tempo que a gente se viu pessoalmente, mas a gente está falando no telefone. Fazer uma pergunta a Carlos Alberto, né, sobre a questão dos moradores da praia, né, a situação em termos da saúde, né, se já tem algumas respostas, né, daquele sofrimento das pessoas em pegar a medicação na farmácia popular de instância, né, porque para mim, pela quantidade de moradores, como os praianos cresceram, a quantidade de pessoas que moram na praia hoje, gera cabivelmente dentro do posto, né, de médico ali da praia, já poderia ter sim, né, uma farmácia popular. Se ele já tem alguma resposta, porque Evandro tem cobrado muito disso, né, na Câmara de Vereadores, se o prefeito, a gestão, já teve alguma resposta sobre esse fato aí. Eu tenho sim, a resposta continua a mesma, não. Tá? Tá vendo? Viu, pastor Então, Ricardo? Então, o que acontece? As pessoas que elas têm aquele benefício de pegar gratuitamente os remédios, né? Como depressão, coração e outros remédios que fazem parte de uma lista que já é fornecida pelo governo federal, nós não temos no nosso litoral a farmácia popular que ela possa ir lá e retirar os seus remédios. Para que as pessoas tenham que retirar, elas têm que vir aqui no centro de distância, e tem 2 ou 3 farmácias aqui que estão sim fornecendo esse tipo de medicação. Então é um fato, né, como a secretária nova, né, a gente pedimos, né, a secretária que ela possa vir ver esse ponto, né, porque é uma situação muito complicada, né, porque os moradores da praia, se chegar um final de semana, ele vem para o hospital, volta para casa, e ainda depois tem de pagar uma passagem, muitas das vezes chega na farmácia popular e não tem o remédio. Então nós pedimos, né, fazendo a nova secretária, que venha ver esse ponto, né, pelos praianos, que possa, né, estar fazendo essa força, né, e pedir também ao prefeito a conscientização dele, olhar para essa saúde desses moradores da praia. Pastor Ricardo, não só a medicação, mas também que tivessem lá o posto de saúde, que já existe 2, né, agora, tem um aqui próximo da Praia da Bahia e o lá da Ribelourinha, que uma dessas unidades ficasse 24 horas, pelo menos no final de semana, para poder a gente ter aí algo, né, que de imediato, que seja uma emergência, uma urgência, para que seja atendido aquele cidadão que esteja a sua necessidade. Que possa ter 24 horas, né? Porque pelo menos o hospital aqui, as demandas diminuíam, né? Mas ela diz que os postos, né, de saúde agora, no mês de fevereiro, ela deu uma entrevista, né, no outro programa, dizendo que a partir agora de fevereiro os postos voltarão a funcionar até às 16 horas. Então vamos estar aguardando, ver se vai ter essa melhoria mesmo, né? Pastor Ricardo, aí só vai aumentar mais 2 horas, não vai fazer frente à necessidade que hoje existe no litoral e principalmente na alta estação que nós já estamos. Entendeu? Então isso é um espaço também, como o vereador Nego Bia, ele vem cobrando como pelo sindicalista, né? Cinesems, né? Se eu não me engano, que ele é o presidente, né? Que ele não olhe ao lado dos agentes de saúde, né? Que ele está lutando que os agentes de saúde, os enfermeiros, trabalhar os 2 horários se né, os médicos voltarem, né? Mas tem de olhar também como vereador pela população. Então a população vai ficar sofrendo com essa situação, né? Porque é um ponto de vista diante de leis, né? Como tem a folga dos médicos, né? É liberal pela lei, liberado só uma tarde, se for para estudar a folga dele, né? Mas infelizmente no nosso Brasil é liberado o dia todo. E aí os enfermeiros auxiliares médicos são liberados também, né? Mas pela lei, né, só são os médicos.
Então, que o vereador Nego Bia vem estar atento nesses pontos, né? Fazendo essas cobranças pela população, não só olhar pelo lado dos trabalhadores, mas sim como a população, porque ele tem dois lados para olhar agora, pela população e pelos trabalhadores. Eu agradeço a minha oportunidade e a minha participação neste exato momento. Ok, obrigado aí, meu querido pastor Ricardo. E aí a resposta foi: o homem é bom, né? O homem é de rádio, o homem é da hora. Vamos ao apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho para continuar a entrevista aqui com o Carlos Alberto. Ele que irá falar sobre algumas questões aí da Praia do Abaís, da região litorânea do nosso município. Até já já. Mário Dias. É nóis, 13 horas e 40 minutos. Quero aproveitar e mandar um grande abraço a Cláudio Rocha. Boa tarde, meus amigos. Entre notícias ligado no Microfonia. A também Cristóvão Souza Júnior, Titó. Desejo-lhes uma ótima semana do amigo estanciano Titó. Ao Helder Santos também com a gente, mandando um abraço. Ou seja, mandando um abraço a todos que estão também aí pela RTV Abaís, aqui do Carlos Alberto. Mandar um abraço a todos e a todas. Você liga e participa pelo telefone 3522-9408 ou 998-77-2766. Ligue e participa aqui do programa Microfonia, de olho na verdade. 13 horas e 42 minutos. Estamos entrevistando Carlos Alberto. E vamos falar sobre algumas questões, né, lá da Praia da Abaís. O que é que está pegando, meu querido amigo Carlos Alberto, lá na Praia da Abaís? O que é que está acontecendo? Está tudo na mais perfeita ordem? Como é que está lá a situação? Além dessa questão da saúde, que a gente já percebeu que é um caos. Sim, né? sim. Mas além da questão da saúde, o que é que está acontecendo mesmo lá na Praia da Abaís? Mobilidade urbana, feirinha da Praia da Abaís, infraestrutura para o turismo. Estamos vivendo mais um momento ímpar, né? Que é a alta temporada, né? Com certeza, né? Guarda-vidas. Você quer que eu realmente que eu faça a lista? Porque vai ser longa. Comece. Pessoal, repara só, antes de falar nesse tópico sobre a parte de transporte, ou seja, a mobilidade urbana lá da Praia da Abaís, eu conversei, salvo engano, anteriormente com o nosso superintendente da SMTT, o Manuel, né? E aí meu questionamento com ele foi a entrada e estacionamentos dos locais para ônibus e micro-ônibus, vindo de outros estados, também aqui do nosso município, né? E aí a resposta que ele tinha nos dado no momento foi de que a SMTT estava presente sim na praia, inclusive com autos de infrações lavradas, né? Então, eu não fiz essa reflexão com ele, mas eu vou ter a oportunidade de estar com ele para fazer essa matéria, né? Primeiramente, nós estamos voltando de uma pandemia, nem todos os ônibus que vêm trazendo turistas ou visitantes para a Praia do Abaís conhecem a praia. A placa de estacionamento para ônibus e micro-ônibus é pequena, não tem uma visão completa. E também para aquelas pessoas que vêm, né, os motoristas que vêm, algumas delas não sabem, tá? Não têm o conhecimento, até porque existe uma obra sendo feita nas vias, que uma das vias que dá acesso, né? E aí eu gostaria muito que se fizesse já a campanha dentro da autoestação, né, aonde a SMTT tem que atuar, né, e participar de conscientização e também chegar a pegar esses ônibus e levar para o seu local devido. Eu fiz um rolê, né, no domingo, com um intenso calor, e aí vi na rua principal, que é a rua da pousada lá do Jardim Costa Atlântico, vi 3 ônibus que estavam lá, 2 micro-ônibus e mais um ônibus. Também no terreno baldio que dá de frente para a Orla, a Praça da Orla, também vi ônibus lá e não vi praticamente quase nenhum ônibus no local que foi destinado, né, para que ele fizesse o estacionamento. Qual esse local? Fica ele em qual? Ele fica depois da Sujipe, a primeira placa, tem uma placazinha lá indicativa para ser o estacionamento dos ônibus, né? Ou seja, o ônibus vai até a praia, aquelas pessoas lá descem e o ônibus volta para ter o seu local devido ali, seu estacionamento. Isso que não está acontecendo. Está tendo orientação do SMTT, não. de agência SMTT? Não está. Mesmo no final de semana? Não está.
A SMTT, segundo os pretendentes, está ativa nos locais, mas a resposta que eu vi foi de que há alta infração sobre esses ônibus que estão que foi estacionado em local não correto, né, estacionamento, mas de conscientização, não. Ou seja, só tem a multa, né? Para multar tá tudo ok, mas para orientar não está. Ainda não. Eu fico muito... Eu quero só fazer um breve adendo à sua fala, meu querido Carlos Alberto. Até para... eu fico muito ofendido quando a gente fala de mobilidade urbana, né? Olha, a mobilidade urbana, que é algo muito mais complexo, inclusive do que a gente está debatendo aqui, a gente está pedindo aqui o mínimo, né? Sim. É algo Sim. muito bem diferente de mobilidade. Está igual aquela praça, aquela via, na verdade, a Rua Itabaiana, início ali da Rua Itabaiana, logo em frente ao IML Aracaju. Aquela rua tem umas placas de proibido estacionar. É as placas mais desmoralizadas de Sergipe. Que ali para muito policial, Secretaria de Segurança Pública ali. Né? E ninguém multa. Tá lá a placa, a faixa, ninguém multa. Ali pense numas placas desmoralizadas. São aquelas placas as mais desmoralizadas de Sergipe. Complicado, né? Então, assim, quando a gente fala de mobilidade urbana e vai falar da situação do Abaís, a gente desmoraliza a palavra mobilidade. Sim, correto. Porque não tem, por exemplo, Estância, a cidade, nossa sede não tem mobilidade. Mobilidade é algo muito mais do que organização de trânsito. Sim. Né? Sim. Então, o que está debatendo aqui é o mínimo para que a gente possa mostrar aqueles e aquelas que vêm ao nosso litoral, que já não tem uma infraestrutura adequada para recepcionar. Com certeza. Que a gente, no mínimo, tem a responsabilidade de organizar o que temos do jeito que temos. Sim. De dar atenção. Porque a primeira coisa que se tem que tratar quando a gente quer falar de turismo é a relação que você tem que fazer de forma recíproca com aquele que vem turistar. Porque se eu chego no local e eu sou maltratado, eu não volto não. Não volta não. É aquela frase simples dizendo, a primeira impressão é que fica. Né? Só para você ter ideia, Mário, chegou ao ponto da semana passada, está em grupo de WhatsApp, o empreendedor, o Márcio Macedo, né, lá da pousada de Costa do Atlântico, chegou, gente, vamos aí, eu me ofereço para pagar um guia de turismo local para receber o nosso turismo, nossos turistas. Né? Repare só, para que ponto nós estamos? Um empreendedor sentindo a necessidade de fazer com que aquele turista saiba aonde tem, né, uma pousada, um restaurante. Né? Se bem que está visível, mas você não tem um guia para se falar sobre o local. Né? Eu aí sempre faço uma analogia, vai ali para Salvador, vai lá no Mercado Modelo ali. Você tem aquelas pessoas ali vendendo aquelas fitinhas, mas se você pegar um cidadão daquele que tem a faixa da prefeitura, ele vai dizer sobre tudo Pelourinho, sobre o mercado do elevador Lacerda. Ele vai contar a história todinha dali do centro de Salvador. Ou seja, uma vergonha. 7 anos de gestão, você não ter na alta temporada, né, uma equipe de guia, para guiar os turistas, para falar da nossa história, para falar, né, aquela região tem muita história. Tem. São vários povoados. Tem sim. Né? Então, o mínimo que é ter um guia, a nossa cidade não tem. Agora, veja só, Mário. Aí eu pergunto, meu querido Carlos Alberto, nesses últimos 7 anos foi feita algum tipo de formação nesse sentido?
algum tipo de seminário, de parceria, Olha, para que a gente pudesse formar essas pessoas, para que a gente pudesse minimamente tratar de forma decente aqueles e aquelas que vêm à nossa cidade, principalmente ao nosso litoral? Mário, na gestão anterior, né, tivemos aí com a turismóloga, a Miriam, né, ela, e até fiz essa pergunta para ela há algum tempo aí, né, se essa pessoa já tinha sido capacitada para isso. Ela disse, olha, tem uma equipe sim, de pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho, né, mas não sabemos aonde é que está, ou seja, já foi dispersa. Ou seja, sabemos que não está atuando em instância. Mas o fato foi interessante, né, que há 15 dias atrás, a apresentadora do programa Giro Sergipe, a Anne Samara, né, e ela estava lá e nós estávamos buscando, a Carina Liberal estava comigo, eu presenciei, buscando uma pessoa para falar sobre o Abaís, como é morar no Abaís. E, infelizmente, a gente chamava de Vojuca, mas o Vojuca, que é do Adalto, que é o pai do Adalto, e tudo mais, ele falou assim, olha, para você até que dava, mas eu não vou querer falar agora não, porque eu fiquei uma manhã toda, eu e Gervásio lá, tomando um cafezinho com o Vojuca, né, e ele conta as histórias todinha de como foi formado o Abaís, Terra de Santa Cruz, tudo. Ela ali é uma mente, né, é um chip, né, que você procurar qualquer coisa da biografia de como foi depurado, ali o nosso Abaís, ele vai lhe dizer. Infelizmente, eu tinha um áudio dele que eu gravei, e disse para ele, eu gravei esse áudio, isso tem uns 4 anos mais ou menos, e perdi o áudio que eu queria até trazer para aqui, mas não vou voltar lá, vou fazer a matéria com ele, vou gravar para você ver o que é. E aí o nosso amigo, que é o filho do Bola, ele foi, eu acho que esse programa deve estar sendo exibido agora na última semana do mês, né, que é do Abaís com a Anne Samara, né, e ele foi, eu me esqueci o nomezinho dele agora, mas é o filho do Bola, né, então ele vai falar um pouco sobre o que é morar no Abaís. Mas eu tenho certeza que ia ser muito mais enriquecido se fosse seu Juca. Se fosse seu Juca. Olha, 13 horas minha terra, com meu povo e com minha gente. Agora mesmo esse ano, Márcio Macedo colocou 1.200.000. Márcio que teve 6 meses de mandato. 1.200.000 já veio para cá. Imagine se a gente tivesse ficado, o Márcio tivesse com os 4 anos de mandato. Com certeza. O que Estância não ganharia com o Márcio Macedo. Da outra vez foram quase 3 milhões no primeiro mandato do deputado federal. Então, aquela obra, a primeira etapa daquela obra lá que chama de Baixada da Cidade Nova, né, aquela primeira etapa de calçamento foi do deputado federal Márcio Macedo à época. Certo. Então, assim, fora transporte escolar, a Academia da Saúde, então foram vários projetos, muito recurso vindo para a Estância. Então, mesmo com esses 6 meses de mandato, nós conseguimos 1.200.000. 300.000 para o Amparo de Maria, 475.000 para a compra de um transporte escolar, os estudantes universitários, né? E mais 425.000 para a construção de uma quadra de esporte lá na Praia do Abaís. Bacana. Então, não tenham dúvida que eu estarei à disposição do povo de Estância. A quadra não foi lá para o Porto do Mato, não? Não, vai ser na Praia do Abaís. Na Praia do Abaís? Praia do Abaís. Certo. Então, não tenham dúvida que o que eu puder fazer, né, para ajudar a cidade, para ajudar a gestão, mas principalmente ajudar o povo de Sergipe e de Estância, estarei à disposição, porque para mim é uma tarefa que estarei cumprindo. Mas, Carlos Alberto, eu já quero dar os parabéns, né? Porque essa tarefazinha aí eu acho que vai ser, não é uma tarefa árdua, é uma tarefa que você vai estar dividindo aí com o nosso ministro, né? E que venha aí bons ventos e que seja aí, né, uma tarefa tranquila para que você desenhe ela e venha trazer também bons frutos, né, para nós somos sergipanos e estancianos aqui, né. Bom, Mário, vamos botar só rapidamente os últimos tópicos, que é a feirinha da Praia do Abaís, né, que nós já temos aí também algumas conversas de WhatsApp, que está descontente, né, está descontente porque ela está em um local fixo, mas ainda não está disciplinada, né, isso tem que estar disciplinado, né, até porque trabalhar com ser humano é muito difícil.
né? Então, se aí nós não tivermos a participação dos órgãos públicos da prefeitura lá para disciplinar a feirinha, e também nesse movimento que nós temos aí da alta estação, vários turistas, através até de incluir uma campanha nossa da RTV Abaís em parceria com a CDL de Distância, compre no comércio local, isso tem dado resultado e a feirinha, cada dia que se passa, tem mais pessoas. E mais uma coisa também que nós queremos alertar, né, a administração do GA, é que está saindo aí um novo censo do IBGE. Sim. Nossa população abaizana e do litoral sul do município de Estância, prefeito, aumentou em quase mais de 3 vezes, tá? Porque depois da pandemia, muitas pessoas ficaram lá no nosso litoral, né, até morando. Né? Porque você dá o quê? Você dá uma... Meu sonho, morar na Bahia. Você tem aí, né, vamos falar mais uma vez de mobilidade, para o centro de Aracaju, você vai ter menos do que 1 hora para você chegar. Né? Até Aracaju. Até o centro, você sabe que vai ter aquele percurso de um lá, tá. Mas isso se você comparar com uma cidade, vamos botar em São Paulo, Salvador, só para você fazer um retorno numa cidade dessa, é quase 1 hora que você leva. É verdade. Tá? Quando você perde quando você perde uma via para fazer o com retorno. certeza. Tá? Então nós temos aí a feirinha, né? Nós temos esse problema desse transporte. Pra você tem uma ideia, na reta do Abaís, que aí já vem para o CPTran, tá? Em alguns dados momentos, finais de semana, está tendo congestionamento ali junto aos bares, os maiores bares da Lagoa. Tá? Então também tem que se disciplinar o local de estacionamento para carros e veículos e ônibus que estão ficando ali na pista, tá? Porque vai acontecer algum acidente qualquer dia desse. Né? Então nós temos aí estacionamento dos ônibus na Praia da Bahia, estacionamento na reta que dá dos grandes bares da Lagoa de Tambaquis, né? Que é a Lagoa Nova. Eu acho que é a Lagoa Nova que o vereador sempre... Sim, que o vereador Evandro sempre coloca. Né? Tá? Então temos isso aí. Tá? Temos o pessoal do guarda-vidas, tá? Alta temporada, meu amigo Bruno Macedo, né? Que tem também mais uma vez o Macedo aí no... Macedo é danado. Tá? De fazer a retificação para o prefeito de Andrade, tá? Que não seja na segunda, na terça, mas de quarta-feira em diante, já se coloca os guarda-vidas, né? Porque nós só temos lá finais de semana. Se acontecer algo no meio de semana ali, não temos nenhuma segurança nas nossas praias. Né? Ou seja, só sábado e domingo. Só sábado e domingo. Tá? Me parece que sexta, sábado e domingo. Tá? Me parece, mas eu vou confirmar isso. Mas mesmo que seja sexta, sábado e domingo, é insuficiente. É insuficiente. Tá? E não só na Praia da Bahia, no litoral. É no litoral. Ou seja, o litoral que corresponde à cidade de Estância. Litoral sul de Estância. A quinta está descoberta. Não tem. Me parece que a Praia do Saco não tem. Tá? Não tem. Bom, o que é que eu poderia falar mais? Guias locais de turismo, tá? Para que você tenha uma ideia, né? Hoje eu ia fazer um vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo depois, né? Mais uma vez, eu quero que eu mandei, bati um print do banner que está lá na Praia da Bahia, mandei para o secretário de Comunicação, Ribeirinho, mandei um áudio também para ele para saber se ele queria se pronunciar, né, sobre esse banner que tem lá. Nós hoje, senhores, a Praia da Bahia está fomentando e divulgando a Praia do Saco, Lagoa de Tambaquis, mas nós próprios não estamos sendo divulgados. Não tem uma foto sequer da Praia da Bahia. Isso é um absurdo. E tem mais, nós deixamos lá aquela placa, são 2 placas que tem lá, porque o pessoal chegar e olhar, olha, nesse local aqui, não, é porque nós estamos divulgando a Praia do Saco. Nada contra a Praia do Saco que tem lá. Mas será que colocaram alguma foto da Praia da Bahia lá no Praia do Saco para divulgar o turismo aqui da Praia da Bahia? Não está sendo divulgada, tá? Nosso secretário de Comunicação não entrou em contato comigo. Eu espero que ele também veja e reveja essa placa. Nós vamos deixar lá. Não somos vândalos para tirar placa. São 2 placas que tem lá. E todo turista que pergunta ao local, nós vamos dizer, não, é porque a administração quer que a Praia da Bahia divulgue, a Praia do Saco, a Lagoa de Tambaqui, que já tem os seus turistas que não precisam, tá? Mas a Praia da Bahia precisa sim, e tem que ser respeitada, porque é um local lá onde se faz os eventos, tá? Em termos de verão 2023, devo estar conversando com a secretária Liliana amanhã. O Edson, quero até agradecer, o historiador, que faz parte também da Secretaria de Turismo, né? Que só, ela já está apta a LTD, mas isso já foi na sexta-feira e era para ter já vindo com essa matéria no seu programa pela manhã. Isso, e aí não deu.
né? Mas amanhã eu devo fazer essa matéria com ela, e a outra matéria eu vou fazer com o secretário de Meio Ambiente, Gilbert Denner, que é porque lá é o seguinte, você pode fazer a apreensão do som, que é com referência mais uma vez o som, mas ainda não está sendo feita a lavratura do auto de infração, onde vai meter a mão no bolso daquele proprietário de casa. Então eles, caso se você quiser algumas respostas, posso lhe dar. Por que e ainda não está sendo cumprida a lei, tá? Totalmente. Ou seja, aprender o som, lavrar a multa até tantos decibéis, cada um tem um valor, e chega até R$1.000 para doer no bolso de lá, daquele proprietário. Ok, meu querido Carlos Alberto, extrapolamos aqui o tempo, mas está aqui o Ricardo Neves coloca, tem de ser colocada a semana toda. Ele fala aqui da questão dos guarda-vidas. Quero lhe agradecer, dizer que estamos aqui à disposição. Esse é um problema crônico, né? Sim. Da nossa cidade. Todo ano, na verdade, acaba faz o paliativo. Né? Não se tem uma política de turismo que tenha a responsabilidade. Mas nós não temos a infraestrutura. Mas você não tem o mínimo, né? Para atender quem chega, para dar segurança, para mostrar que a nossa cidade ela é organizada, que nós estamos aqui de braços abertos, né? E com todo um aparato para atender esses turistas. Isso não é gasto, isso é investimento. Com certeza. Isso traz divisas para o nosso município, isso traz renda, isso leva o nosso município aos quadrantes do país, né? Inclusive do turismo internacional, porque nós temos 2 belas praias, uma região muito linda. Enfim, sim. Mas fica aí, né? O recado está dado e estamos sempre à disposição aqui para colocar tudo que for de respeito, ao que possa melhorar a vida do povo da Braís e que possa melhorar a vida para o turista também, porque a primeira impressão é a que fica. Fica à vontade, meu Carlos Alberto. Quero agradecer a produção, Raimundo Melo, Cláudio Rocha, você, Aldominhos, né? Está sempre dando esse espaço para que nós trazemos aí para vocês. Eu já estou falando assim, giro de notícia do litoral. Né? E é claro, né, a Marazul FM, né, claro, aí que está sempre abraça, de vez em quando a gente tira uma resenha aí com o nosso amigo Everaldo, com o Pocino. Mas é isso, vamos aí em luta do nosso litoral sul distância, para que nós voltamos a ser o polo, o celeiro turístico que deixamos de ser. Ainda dá tempo, viu? E ainda dá tempo para fazer isso. Muito obrigado a todos. E agradecendo também ao pastor lá desde Santa Luzia Tem, que está doido aqui, dando aquele like pra gente. Também Márcio André, eu não lhe respondi, mas vou dizer, só fez a colocação de placas, sinalização dentro da Praia do Abaís, tá? O restante tocante fiscalização e conscientização de trânsito não foi feito. Ok, entrevistamos aí o Carlos Alberto, ele que é uma das vozes contundentes aí da Praia da Bahia, da nossa região litorânea, cobrando aí várias questões aí da gestão municipal, né? A gente pede aí para que o prefeito Wilson Andrade e os seus assessores possam avaliar essas questões que são necessidade desse momento, para que a gente possa atender o turista melhor, para que a gente possa atender a população que hoje cresceu e cresce lá na Praia da Bahia região, e que possa ter o mínimo, né, de atenção aí por parte da gestão pública municipal. 14 horas, 8 minutinhos, fico por aqui. Agradecer aí a Fabiana Moraes, agradecer ao Raimundo Melo e a todos que participaram aqui pelas ondas da Rádio Marazul FM, pelos nossos canais de entretenimento aqui, de comunicação, pelos telefones, pelas redes sociais, enfim. Nosso muito obrigado e amanhã, se Deus quiser, mais uma microfonia, porque estaremos sempre de olho na verdade, meu caro Raimundo Melo. Até amanhã. Acabamos de apresentar Microfonia. Microfonia. De olho.